Olá, estamos aqui em mais uma edição do Bate-Papo com Aprovados, alunos que passaram pela nossa formação na Seja Trainee e foram aprovados em algum programa de trainee de grandes empresas que pagam até R$ 8.000 por mês de salário. Eu vou trazer aqui um convidado e eu vou deixar que ele se apresente para vocês e fale mais um pouco sobre ele e sobre o programa que ele foi aprovado. E aí, Diego, tudo bem? E aí, Mário, tudo jóia com você? Tudo ótimo. Diego, eu vou pedir então para que você se apresente aqui para a nossa audiência, respondendo de uma maneira bem objetiva a seguinte pergunta. Fala, por favor, o seu nome, a sua idade, a cidade, o curso de formação e o nome do programa trainee em que você foi aprovado. Perfeito. Então, meu nome é Diego, eu tenho 24 anos, eu sou natural de Ponte Nova, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu sou formado em Engenharia Química e fui aprovado no trainee da CSN. Muito bom, que legal. Diego, eu vou manter o destaque aqui para você. Eu queria que você contasse para a gente, agora não tem limite de tempo, tá? Que você, aqui na Seja, com certeza, quando você passou pela nossa formação, você foi instigado a revisitar um pouco da sua história e buscar ali na sua história alguns trechos, algumas passagens que você pudesse valorizar a sua história e eventualmente até trazer algumas etapas aqui dos programas de trainee. Então, a gente queria conhecer você um pouquinho antes do trainee, queria que você contasse um pouquinho da tua história de vida. Topa? Sim, pode ser. Vamos lá. Bom, então, eu sou o Diego, né, como eu já me apresentei aí, sou do interior de Minas Gerais, e desde pequeno eu fui um menino muito sonhador, assim, né, que queria alcançar os grandes objetivos da vida que eu tinha para mim, de acordo com o que minha família me ensinou. Então, né, eu cresci, assim, com muitos sonhos, falando particularmente de mim. Pessoalmente, o meu principal hobby, assim, é a escola de samba. Eu amo o Rio de Janeiro por conta disso, né, então é uma das coisas que eu mais gosto. E eu sou uma pessoa bastante animada, né, me considero uma pessoa bastante sociável também, que gosta de estar ali sempre saindo com os amigos, curtindo a família também, né, então é um pouco, assim, sobre o Diego pessoal. E sobre o Diego profissional, eu costumo contar um pouco a minha história desde o ensino médio, né, quando eu estava ali prestes a escolher o meu curso, né, e eu era uma pessoa que eu gostava muito de uma versatilidade, né, de opções, de áreas para poder estar atuando, e eu tinha afinidades também com a área de exatas, né, então naquela época eu escolhi ingressar no curso de Engenharia Química, e eu fui aprovado na Universidade Federal do Espírito Santo, né, então eu me mudei de estado. Aí já foi uma primeira coisa da minha vida, assim, que foi uma mudança muito grande, né, que eu tive que ser bastante resiliente, mudar, porque eu mudei de estado, né, eu sempre morei com a minha família aqui em Minas, então eu fui para a universidade e lá a minha vida se transformou, né, então diversas experiências que eu tive a oportunidade de trabalhar com a engenharia química e com outras coisas que a universidade me possibilitou também. Eu costumo dizer que o movimento Empresa Júnior foi um movimento de maior potencial transformador na minha vida pessoal e profissional. Nele eu tive a oportunidade, assim, de ter um crescimento e de poder realmente dar a minha cara e me sentir ouvido e me sentir pertencente a algo que eu poderia fazer parte e entregar mesmo que o Diego queria com a minha cara, sabe? Então, né, na faculdade eu investi muito no movimento Empresa Júnior, tive algumas passagens aí pela parte de finanças, também pela parte de projetos, né, na Federação das Empresas Juniores do Espírito Santo. Eu fiz parte do time de gente e gestão, e além disso, né, outros movimentos também, eu experimentei muita parte técnica na universidade, né, então eu fiz iniciação científica, o meu TCC ele foi aplicado com uma grande empresa, né, para desenvolver um projeto. Eu também fiz parte da Enactus, né, que é um movimento também que eu tive muito orgulho de fazer parte, que é uma ONG, né, formada por estudantes que trabalha com projetos mais sociais. Então, tudo isso eu tive, depois da universidade, eu tive a oportunidade de ter uma visão do que a engenharia química poderia me ofertar, né, muito maior do que eu tinha lá no início do curso, né, que essa versatilidade ela era muito maior, né. Então, depois que eu cheguei mais para o final, né, tive a oportunidade de fazer um estágio também numa grande multinacional, que era um grande desejo meu, e com essas experiências completas, mais com o que o Diego queria, com a minha personalidade, com o meu jeito, e com sonhos também que eu tinha de vida, né, então tudo isso se juntou,
né? E o autoconhecimento, e hoje eu sou capaz de falar muito isso dessa forma mais tranquilo, por conta da Seja, né? Porque antes toda essa bagagem, esse repertório que eu tinha era difícil de se expressar, era difícil de se compilar, né? E ver o que realmente fazia parte da minha história e várias coisas assim, né? Que foram acontecendo e que eu fui moldando, né? Hoje eu tenho essa ciência melhor de quem que é o Diego, né? A gente está falando aqui para vocês um pouco disso também hoje. E agora o Diego, né, chega aí com um sonho realizado, né, que era ser trainee, né, e estou muito feliz de ser o trainee CSN, que era uma empresa que eu queria muito, né, e que hoje estou aí prestes a começar o trainee, estou muito feliz. Muito bom, que legal. Bom conhecer um pouquinho do Diego, bom ver esse teu engajamento aí ao longo da faculdade, né, através aí do Movimento Empresa Júnior. E agora, lá na faculdade, o pessoal comentava sobre trainee. Como é que você descobriu esse tema trainee? Você se lembra a primeira vez que você ouviu falar que tinha um negócio chamado trainee? Olha, inicialmente não, mas ao longo do tempo, né, por exemplo, mais para os meados de 2020, 2021, quando eu estava ali já procurando algumas oportunidades de estágio, eu conheci o trainee por conta disso, porque às vezes ou se confundia um pouco, né, a nomenclatura, né, e por essa procura de oportunidades de estágios, eu via também pessoas, né, da minha que estudavam na minha faculdade também, que tentavam ou eram trainee de alguma empresa. Então foi nessa etapa que eu conheci e ouvi falar sobre o processo trainee, né? Mas de início foi uma coisa bastante superficial e rasa, já que na época, né, eu ainda estava em busca de estágio e não era assim o meu objetivo, né? Então, ao longo do tempo, né, quando eu estava perto de finalizar ali o meu estágio, né, que eu já vi ali a formatura batendo na minha porta e o que eu iria fazer depois, né? Aí sim eu comecei a buscar mais sobre o que era o trainee, né? Além das pessoas que eu já conhecia, já ouvia falar que eram trainees, quais que eram as oportunidades com o trainee, né? Com esse mundo, né? E tinha uma visão superficial e a minha visão completa mesmo teve no início de 2023, né? Quando eu tive um contato com a Seja Trainee, né? Eu fui conhecendo, participei de alguns eventos gratuitos e depois que eu fui aluno, né? Aí sim uma visão bem completa, mas inicialmente foi essa minha trajetória de conhecer, né? O mundo trainee. Legal. Vamos para o pessoal aqui que está assistindo se situar. Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Você concluiu a graduação em dezembro de 2022? Isso, porque eu fiz o meu TCC, né? O meu TCC eu apliquei ele no início de 2022 e eu deixei reservado o ano de 2022 para poder fazer mesmo o estágio numa grande empresa que eu queria, já que na cidade que eu estudei não tinham grandes indústrias perto, né? Então eu deixei reservado esse último ano justamente para poder fazer um estágio, né? Do jeito que eu queria, maior, por mais tempo. E aí eu terminei ele no início do ano, né, mas já tinha concluído todas as matérias no segundo semestre de 2022, né, que contavam, que se estendeu um pouco até o início do ano de 2023. Legal. E ainda em 2022, enquanto você estava na graduação, quer dizer, você falou que no final da graduação, nessa época de estágio, é que você começou a tomar conhecimento que existia um negócio chamado trainee. Quer dizer, Isso. então foi no final do ano passado, no final de 2022, que você descobriu que existia trainee. Você chegou a tentar se inscrever em algum processo de trainee no ano de 2022? Sim. Quando eu descobri mesmo a nomenclatura trainee foi no final de 2021, quando eu procurava por estágios, né? Aí, mas eu só ouvi falar assim, mas não era do meu interesse, né? Porque eu ainda precisava de um estágio. Aí eu entrei para o meu estágio e dei uma pausa, né? Quando eu estava mais para o final do meu estágio, que aí sim, né, lá em meados de 2022, eu já comecei a pensar em alguns planos e objetivos que eu tinha para minha carreira profissional, né? Após a minha formação, né? Ou seja, então lá em 2022 eu já me inscrevi, sim, tá, em alguns processos seletivos trainee, por mais que eu não tivesse assim, muita noção de fato o que era e como que era o programa, já era uma coisa que me chamava a atenção pelas informações que eu tinha. Então, ali em setembro, outubro de 2022, eu já tinha começado a me inscrever em alguns processos seletivos, mesmo que eu ainda não tivesse terminado o estágio ali ainda, que foi, né, como eu expliquei anteriormente. Legal. E as pessoas ao seu redor? Ou nessa época... Bom, nessa época você já tinha voltado para Minas Gerais para fazer o estágio, é isso? Não, na verdade eu fiz meu estágio em Goiás, né? Eu Ah, em estudei no Goiás. Espírito Santo, aí depois eu me mudei para Goiás
para fazer o meu estágio lá, numa cidade chamada Rio Verde. E as pessoas ao seu redor, ou família, amigos, as pessoas sabiam que era trainee? Você teve o apoio, o pessoal não tinha muita ideia? Alguém, assim, acompanhou, de fato, a tua jornada, quando você começou a se dedicar? Como é que era a tua relação com família e com amigos? Eles sabiam para que você estava, às vezes, se afastando de outros compromissos para focar no trainee? Não sei se foi bem assim que aconteceu com você, mas, sim, enfim, como é que era essa época que você estava já para valer e o apoio externo? Então, Mário, eu costumo até dividir em duas partes, sabe? Que teve ali o Diego que começou a se inscrever, que eu já me inscrevia, mas sem muita bagagem mesmo em repertório para eu poder saber que eu estava me inscrevendo para algo certeiro, sabe? Porque 2022 era mais em algumas tentativas e para conhecer mesmo o programa e os processos seletivos, né? E que eu comecei a minha preparação de fato e focando mais nas empresas que eu realmente queria no ano de 2023. Né? Mas lá em 2022 ainda, inicialmente, eu já tinha assim, mais contato com amigos que conheciam o programa trainee, né, os processos seletivos. Tinha uma amiga minha que eu conheci durante a graduação, né, que a gente conversava bastante sobre esses temas, sobre trainee, sobre o futuro profissional. A gente conversa até hoje, inclusive ela também foi aluna na turma 12, mas então a gente trocava muita ideia, conversava bastante sobre isso. E tinha uma amiga minha também do estágio, né, que a gente conversava muito sobre as possibilidades que o trainee poderia oferecer para a gente. Né? Então, nesse primeiro contato, foram mais com essas duas pessoas especificamente. Já nesse ano, né, com a formação, com algumas coisas já em andamento nos processos seletivos mais avançados, assim, e com, né, a minha trajetória também como aluno da cursoria, que eu comecei a me preparar de fato, né, bem melhor do que antes, e mais focado também. Aí a minha família, que anteriormente não tinha conhecimento, né, do que era o trainee, né, e já tinha mais esse conhecimento, eu já tinha mais o apoio, minha mãe principalmente, né, por morar com ela, que quando eu terminei o estágio eu voltei para Minas, né, fiquei trabalhando aqui por um tempo, e aí ela via mais o meu dia a dia, minha rotina, e ela foi entendendo melhor, então eu tinha total apoio dela, e também da família no geral, né, que não entendia muito bem, mas pelo que eu explicava, me dava esse apoio, e também, né, dessas amizades que eu falei, elas permaneceram, né, muitas delas também que queriam tentar os programas trainees, né? Como a minha amiga que eu te falei, que ela até foi aluna da turma 12, né? A gente vem sempre nessa trajetória junto. E aí, depois, uma grande rede de apoio, né? Com a Seja Trainee, com a cursoria, com essa galera, muito networking. Então, foi mais ou menos esses contatos que eu tive, assim. Muito bom. E em relação à CSN, há quanto tempo você conhecia a CSN? Quando você começou a se inscrever nos programas de trainee, você já sabia que a CSN era uma das empresas que oferecia oportunidades como trainee? Já era uma das empresas desde lá do começo que você queria, que você sonhava? Ou como é que foi a tua relação aí com a CSN ao longo dessa jornada? Então, a minha relação assim com a CSN, ela é até antiga. Eu lembro que até nas entrevistas que eu fiz, né, eu contei para os gestores, porque quando uma lembrança bastante legal que eu tinha da minha infância, né, é que eu gostava muito de viajar para o Rio, né, para o estado do Rio no geral também, para a cidade do Rio de Janeiro, enfim, e eu tinha alguns familiares ali, né, nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, né, e a minha primeira lembrança com a CSN é com essas viagens que eu fazia para lá, né, porque a usina Presidente Vargas, né, ela fica ali em Volta Redonda e é uma indústria gigante. Na época eu era só um menino, não tinha noção assim de como que seria a minha profissão, né, essas questões, mas aquilo ali me chamava muita atenção, né, por ver aquela coisa grandiosa, por ouvir falar muito da CSN na cidade, né, e eu ia lá com certa frequência, né, anualmente. Então a minha primeira relação com a CSN foi nessa época, né. E aí depois, né, como eu contei, veio a universidade, veio a engenharia química, o meu pai, né, porque eu tinha esses parentes por parte do meu pai, né, ele já até conversava comigo às vezes sobre a CSN, né, e era ali algumas empresas já que eu pensava em ter, né, tentar oportunidade de vagas efetivas sem ser o trainee, porque no início da faculdade eu não tinha esse conhecimento, e ao longo que eu fui vendo os programas, né, ano passado, por exemplo, eu não sabia que tinha um programa, mas eu também não tinha me informado ainda, né, e já esse ano, né, dentro das buscas aí de algumas empresas que eu queria focar mais e que faziam mais sentido para mim, né, eu vi a oportunidade do trainee de CSN aberta, né, até contei para o meu pai na época, lá em fevereiro, quando eu me inscrevi, falei ao pai, tem um trainee, né, expliquei para ele o que era, uma coisa que eu tinha vontade, e a CSN, que era uma empresa, né, me chamava bastante atenção, que eu já tinha essa relação desde a infância e tudo mais, por essas lembranças, então
E eu vi mais sobre a empresa, né? Pesquisei mais, falei, olha, me chama bastante atenção, tenho vontade e me inscrevi nesse processo seletivo, né? Então, foi assim que surgiu o meu interesse pela CSN e ao longo do processo seletivo esse interesse foi aumentando cada vez mais, né? Porque ao longo que a gente vai passando pelas etapas, a gente vai tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a empresa e estudar também mais de acordo com a etapa que a gente está, né? E de acordo com os cases também, o hackathon, que foi uma coisa bem legal que teve durante o processo seletivo. Então, e aí eu fui só me apaixonando mais, né, pela empresa e tendo mais vontade de fazer parte do programa trainee do CSN. Muito bom. Deixa até, acho que deve ter gente aí que talvez começou a pensar nas datas, deve estar com um ponto de interrogação na cabeça. O trainee da CSN, edição 2023, ele teve inscrição até o final de fevereiro. Isso, se eu e não nós me... estamos... Pode falar. Sim. Se eu não me lembro a data exata, tá? Mas eu lembro que as inscrições eram até o final de fevereiro. Acho que foi 27 de fevereiro. Isso. E nós estamos agora no começo de outubro. Você vai começar, né, teu primeiro dia de trainee na CSN vai ser agora no começo da segunda quinzena de outubro. Quer dizer, de fevereiro até outubro são quase 8 meses, né? O processo seletivo para trainee durou todo esse tempo ou você já estava aprovado antes, mas só que só ia começar em outubro, foi tendo atividade desde de fevereiro ali com as inscrições, os testes iniciais até agora há pouco? Como é que foi? Sim, o processo seletivo foi um processo bastante longo, né? Desde quando ali as primeiras fases, né, iniciais ali com os testes, né, de lógica, e outros testes também que a gente teve nas fases iniciais. Começaram logo em fevereiro mesmo com as inscrições, e a última etapa de fato que eu fiz foram as entrevistas finais, que foram em julho, né? Nesse meio tempo a gente teve uma entrevista, né, de check-up de competências, teve o hackathon, que era meio que uma dinâmica em grupo, só que eram 3 dias, era uma coisa mais tipo uma imersão focada naquilo durante mais tempo, né? Aí a gente teve o painel de negócios também, depois algumas entrevistas com gestores, né? No meu caso especificamente, foi mais de uma entrevista, e aí até em julho, né, eu tive essas entrevistas finais com gestores. E aí, em agosto e parte de setembro, né, foram aí um tempo de espera, né, e aí eu tive a resposta no dia 12 de setembro, se não me engano, que eu recebi a resposta de aprovação. Né? Então, foi um processo seletivo aí mais longo, né, e aí no último mês, né, eu já estou mais nessa questão de estar me preparando mesmo para poder começar o trainee. Mas, em média, foram aí 7 meses de processo seletivo. Bacana. Quer dizer, então, pessoal que é ansioso tem que controlar a ansiedade, porque é assim mesmo. A gente vê nos processos, né? Você também deve ter acompanhado, mesmo nos grupos ali de alunos no Telegram, né? Da Turma 13. O pessoal, quem está na etapa tal, quem avançou, a empresa não está dando retorno, né? Sobre a etapa tal, será que já começou? Será que a gente levou bota? Quer dizer, o pessoal tem que ter calma mesmo, porque senão o coração não aguenta até o final do processo como esse daí, né? O pessoal que acha que faz a etapa hoje já vai ter o retorno, não é assim, né? Não, exatamente. E assim, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, né? Então, às vezes eu ficava, meu Deus, não veio nenhuma resposta, acho que não vai dar mais certo, né? E aí pensava mil coisas passavam pela cabeça, mas no final deu tudo certo e as respostas com o tempo vinham mesmo, né? Então, realmente a gente fazer a nossa parte, né? E esperar o tempo que a empresa dê um retorno, né? Ou positivo ou negativo, mas mesmo que demorado, esse retorno vem, né? Então... Legal. A gente vê que alguns processos, não é só o da CSN, mas também não são todos. Alguns têm essa etapa de hackathon. Como é que é essa etapa? Assim, você podia falar, não precisa entrar em muitos detalhes, mas só explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo e, de repente, se está num processo, está escrevendo algum processo que tenha, só para entender um pouquinho o que é essa etapa. Uhum. O hackathon do processo seletivo da CSN especificamente, ele foi uma jornada de 3 dias, né, onde a gente recebia uma proposta de resolução de um case mesmo voltado na realidade, né, da companhia, e a gente era formado ali em grupos de mais ou menos de 15 a 20 pessoas, né?
E aí a gente tinha, por exemplo, algumas informações sobre o case, né, algumas bagagens de dicas também. Foi bem legal que eles davam dicas de como estruturar algumas soluções, essas questões de projetos. Né, e a gente teve 3 dias para poder desenvolver, né, uma solução, fazer um vídeo de apresentação também de até 2 minutos, apresentando a nossa proposta, né, para resolver esse case que foi proposto para a gente. E a gente não era obrigado, né, como, por exemplo, em algumas dinâmicas que eu conhecia, né, o formato de dinâmicas que, por exemplo, durava 3 horas e as pessoas eram obrigadas a participar durante aquelas 3 horas ao vivo. Né? Nesse caso, o Hackathon ele era livre, né, da participação de quando você pudesse. Né? Então, por exemplo, foi numa sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira eu trabalhava, né, então não consegui participar nas chamadas, né, com o meu grupo ali ao vivo durante o dia, mas de sexta-noite, o sábado e o domingo, aí eu estava ali mais presente, né, nas chamadas ao vivo com o pessoal, debatendo as ideias, discorrendo e conversando também sobre as questões que a gente ia apresentar para o nosso case, né, então era mais ou menos nesse sentido, assim, não sei se tem mais alguma dúvida. E aí, como que o pessoal da empresa faz avaliação, uma vez que algumas pessoas estão participando ao vivo, outras não, mas às vezes a pessoa não está conseguindo participar tanto ao vivo, mas está contribuindo para o grupo. Tem alguns momentos em que fazem, como você falou, umas chamadas, e aí quanto mais você conseguir estar ali, vai contar mais, ou na hora da apresentação do case, aí vocês fazem a divisão de maneira que todo mundo possa falar um pouquinho. Como é que é feita essa avaliação por parte da empresa, na participação dos candidatos? No caso específico, né, desse processo seletivo, a gente tinha todo o suporte e tudo voltado para a plataforma do Discord. Né? Então, a gente trabalhava tudo ali. Então, na quinta-feira, né, antes de começar realmente o Hackathon, a gente teve todas as orientações, as formações dos grupos, né, dos canais que tem lá no Discord também. Então, eles direcionavam os grupos para esses canais. Então, ali, e eles iam acompanhando a gente, tanto no chat, né, que lá no Discord tem como a gente conversar de diversas formas e de interagir de diversas formas. Então, acredito eu, né, que eles acompanhavam dessa forma. E também a gente ficava sempre com a chamada aberta dentro do Discord, né? Era uma coisa importante, que a gente não fizesse chamadas, por exemplo, por outros canais, né? No Meet, no Zoom, porque aí senão eles não iam conseguir acompanhar. Então, aí, com as chamadas feitas no próprio Discord também, os próprios avaliadores, eles iam entrando, né, de forma espontânea e assim, né, sem a gente saber quando entrar ou não, eles iam entrando, né, para ver ali como que a gente estava trabalhando, né, com o que a gente tinha em mãos, como que estava a participação do pessoal. Então, acredito que tenha sido isso a principal forma de avaliação, deles verem as interações no chat e também da participação das pessoas nas chamadas quando eles entravam. Muito bom, muito bom. Acho que deu para esclarecer bem essa parte. E quando é que foi que você conheceu a Seja Trainee? Você comentou que tinha uma colega, né, que entrou para a turma 12, você foi aluno da turma 13. Foi através dela ou isso acabou sendo uma coincidência? Quando é que você ouviu falar de Seja Trainee? Qual foi o seu primeiro contato com algum conteúdo da Seja Trainee? Meu primeiro contato com a Seja Trainee foi em 2022. Como eu contei, eu ainda estava no estágio, mas eu já vi ali que eu queria algumas oportunidades do meu futuro profissional e que o trainee fazia parte desses objetivos. Né? Então, quando eu comecei a pensar isso de uma forma mais objetiva e que eu estava mais focado para isso, eu fui atrás, né, de procurar ferramentas e não só de tentar processo seletivo, e conheci a Seja Trainee por isso, né, desse formato. Então, a partir disso, né, eu sempre conversava com essa amiga minha, inclusive a Patrícia, né, que a gente foi aí amigos da mesma empresa júnior, também do mesmo curso, né, da mesma universidade, e a gente sempre conversava, né, a gente, quando tinha lives, né, a gente compartilhava um com os outros e tudo mais, e aí eu fui assistindo os conteúdos que eu tinha lá no Instagram mesmo. Né, em paralelo, conheço uma outra amiga minha do estágio, né, como eu falei, a Natália, ela também consumia os conteúdos, então a gente compartilhava muito disso, e quanto mais eu consumia pelo Instagram, né, mais eu ia tendo interesse. Em 2023, eu já tinha ali algumas decisões tomadas, né, que, por exemplo, com a minha formação, eu não queria continuar onde eu estava fazendo estágio, né, por diversos motivos, e aí eu decidi que eu queria tentar realmente focar mais nos processos seletivos de trainee. Né? Então, a partir disso, no início de 2023, eu participei do meu primeiro evento gratuito, né, que foi um aquecimento da Maratona Trainee, né, bem lá no início mesmo, em janeiro, eu e essa amiga minha, com a Patrícia, que também foi aluna da turma 12, participei da maratona de fato,
né? Só que quando ia abrir a próxima turma, né, que era a turma 12, por algumas questões pessoais, que eu ia mudar, né, eu estava voltando de Goiás para Minas, que eu estava voltando para minha cidade, e por outras questões pessoais também, que eu não ia conseguir acompanhar o curso da forma que eu queria, eu falei, não, na turma 12 eu não vou conseguir, então eu deixo para a turma 13, né? E aí, sim, na turma 13 eu me inscrevi de fato, fiz parte, fui aluno da cursoria. Mas foi mais ou menos esse início, assim, de como que eu conhecia a Seja, né? Muito bom. Então, ali, você não assistiu o evento de janeiro, fevereiro, não entrou para a turma 12, mas aí em abril teve o evento Decolagem Trainee, né, em abril Isso. de 2023. A gente vai fazer uma nova Decolagem Trainee agora, vai começar, quer dizer, vai ser agora no começo do mês que vem, né? Falta menos de um mês, né? E você entrou na Decolagem Trainee do primeiro semestre. O que te motivou naquele momento a fazer a preparação com a gente? Olha, eu acho que tudo me motivou, sabe? O Luiz, a forma que ele falava sobre os programas, alguns mitos também, né, que eu tinha formado na minha cabeça sobre os processos seletivos trainee, né, e eu via o Luiz e também as pessoas que ele trazia, né, que ele levava para o evento, desmitificando isso. Então, muitas coisas me chamaram a atenção e me motivaram ainda mais, né? O principal deles é o trainee independente da sua experiência profissional, né? Porque anteriormente a Seja, eu achava que o trainee era um sonho inalcançável, sabe? Ou porque eu não tinha um currículo suficiente, ou então porque eu não tinha um perfil ideal para o trainee do que eu imaginava na minha cabeça, sabe? Então foi a partir dali, né, do evento, de tudo que ele falava sobre o programa que eu não sabia, e também por desmistificar isso, né, de tipo, ser um trainee independente da sua experiência profissional, independente de qualquer coisa, que me chamou muita atenção e me motivou a consumir mais aquilo, né, e para futuramente também eu ingressar na cursoria. Legal. E antes de você disse que já em 2022, né, você entrou para a cursoria na turma de abril de 2023, mas antes em 2022 e mesmo no início de 2023, você disse que já estava se inscrevendo em alguns processos, né? Como é que você se preparava para os processos antes de começar a se preparar com a Seja Trainee? Então, Mário, sinceramente, eu não tinha uma preparação, sabe? Eu realmente vi ali algumas empresas que eu achava que poderia ter, né, a minha cara, o que eu gostaria de trabalhar, mas, na verdade, eu nem usava tanto esse filtro também, sabe? Eu só ia me inscrevendo em algumas que eu achava que seria legal, algumas também eu ia me inscrevendo tipo assim, por ter a experiência de participar do processo seletivo trainee, de ver como é que era também, por curiosidade também, às vezes, né, já que eu ainda estava começando essa jornada, então eu não tinha muito uma preparação, não. E depois que você entrou para a cursoria, né, o que mudou, né, na maneira como você se aplicava para os programas? Mudou alguma coisa desde a inscrição ou era nas etapas? O que você acha que fez diferença para você, que a cursoria fez a diferença, né? Qual foi a grande mudança, ou as grandes mudanças que você sentiu a partir do momento que você entrou para a cursoria? Então, mudou muita coisa, viu? E a primeira delas, eu acho que foi fundamental, foi justamente eu ter o meu autoconhecimento aplicado para eu fazer uma análise mais crítica do filtro que eu ia utilizar para me inscrever para determinada empresa. Né? Como eu te falei, no ano passado eu não tinha muito esse filtro, eu ia me inscrevendo por curiosidade ou porque talvez chamasse mais atenção, e eu me inscrevi em muitas empresas, né, sem preparação, sem de fato saber o real propósito e objetivo de estar ali, né? E, consequentemente, eu não tive resultados muito, muito legais, né? Assim, eu não tinha passado em nenhum processo seletivo que eu tentei do ano passado das fases iniciais. E para 2023 eu já tive uma visão mais diferenciada sobre isso, né? Então, a minha primeira mudança de visão que a Seja me ofereceu, né, que teve um impacto bastante positivo, foi justamente utilizar esse filtro e pensar, pera, eu tenho que, né, me inscrever aqui nas empresas que eu realmente quero participar do programa, que eu tenho interesse maior, que eu me vejo trabalhando nela de fato, pensando em qual que é o meu objetivo de estar ali, né? Por que aquela empresa me chama a atenção, né? E não porque eu quero ser trainee independente de qualquer coisa, né? E sim, tipo, vai além disso, né? Então, por conta disso, eu comecei a filtrar mais, né? E aí teve essa mudança nas fases iniciais e, consequentemente, eu avancei pela primeira vez, né, dali do Fit Cultural,
uma etapa que eu nunca tinha passado antes. Eu avancei pela primeira vez para uma dinâmica, né, a partir dessa mudança de pensamentos. E mesmo assim, eu ainda tive uma atitude que eu não esperaria do Diego lá em 2022, que quando eu cheguei pela primeira vez numa dinâmica, era uma empresa que eu tinha me inscrito, se eu não me engano, antes mesmo de conhecer a Seja. E aí, lá bem no iníciozinho do ano mesmo, em janeiro. E aí eu cheguei na dinâmica dessa empresa e eu refleti, pensei comigo, pensei no que eu já tinha aprendido com a Seja até aquele momento, né? E falei, eu acho que não faz sentido, eu não sei, né? Eu não consigo responder o porquê que eu quero trabalhar nessa empresa e seguir nesse processo seletivo. Então eu decidi, mesmo que fosse a primeira dinâmica que eu tivesse passado, que eu não ia fazer, né? Então eu não fiz a dinâmica. E aí, a próxima dinâmica, né, que eu fui aprovado, que foi o hackathon da CSN, aí, tipo assim, realmente me brilhou os olhos, porque eu estava muito feliz que pela primeira vez eu realmente ia fazer uma dinâmica que eu realmente tinha passado ali e que realmente fazia sentido para mim, né, que era uma empresa que realmente eu queria continuar participando do processo seletivo. Então, aí eu avancei, né, e consequentemente fui avançando para as próximas fases até a aprovação também. Então, foram duas percepções assim que eu tive que a CG Training me proporcionou inicialmente, né, além de todas as outras que vem aí, pitch, ferramentas para dinâmica, preparação para os cases também, né, e entrevista final também. Então, foram várias questões. Muito legal, muito legal. Você se lembra ou você tem anotado aí quantos programas você chegou a se inscrever desde lá de 2022? Ou você começou a contar a partir de um certo momento? Você tem uma ideia? Olha, Mário, eu não vou ter um número exato, tá? Mas desde quando eu comecei, com certeza mais de 20 processos. E desses mais de 20, em quantas dinâmicas você chegou? A primeira que você declinou, a da CSN, em paralelo a isso, você estava ainda se inscrevendo em outros programas enquanto você não tinha a aprovação da CSN e de repente você chegou em mais alguma? Como é que foi? Não, na verdade, eu cheguei somente em duas dinâmicas. Né? A primeira delas foi de uma empresa que, como eu te falei, eu recusei, né? Eu não quis participar. E a segunda dinâmica foi a da CSN. Né? Depois, depois que eu comecei a cursoria e também que eu vi que eu estava avançando nas fases da CSN, o meu filtro ele estava assim ultra rigoroso, né? Então eu me inscrevi assim depois em pouquíssimos processos seletivos lá por meados de abril, assim. Eu estava me inscrito em pouquíssimos e eu não cheguei assim até então, né, a receber nem o feedback se eu tinha avançado para dinâmica ou não, entendeu? Então dinâmica mesmo foram duas que eu avancei e uma que eu realmente realizei. E eu ia até te perguntar qual os teus maiores desafios aí. Talvez tenha sido as fases iniciais, né? Porque a partir do momento que você avançou, passou da fase inicial, você caiu na dinâmica de grupo, uma você não escolheu não participar. Aqui você participou, você foi embora, né? Exatamente. É muito interessante porque a gente vê, eu não sei se era o seu caso, mas assim, historicamente, a gente vê o pessoal quando vem para o evento gratuito, ou mesmo o pessoal quando entra na cursoria, já fica desesperado, não, porque vai ter uma dinâmica e eu não sei como fazer, ou uma entrevista e não sei o quê. As pessoas muito preocupadas com essas fases, né, super ansiosas, mas às vezes o segredo ainda está naquelas fases iniciais, né, e a pessoa fica preocupada, claro, tem que se preparar para todas as etapas, né, mas uma vez que você fez o autoconhecimento, você nem quis participar de uma dinâmica que você viu que não tinha a ver com você, e depois eu imagino que por ter chegado tão identificado com a CSN e pelo que você falou, tão ciente de quem era o Diego, não teve mais nada que te segurou, né? Você foi até o final. É muito legal ver isso. Né? Exatamente essa linha, Mário, porque assim, antes, como eu falei, né, eu não acreditava que eu tinha um perfil ideal, que eu tinha um currículo excepcional de ser trainee, né, e muito por isso, motivado pelas botas que eu levei, né, de várias empresas aí no ano passado, né, sem ter muito filtro, sem ter muita preparação também, mas que eu achava que não era possível. E a partir do momento, né, que eu conheço a Seja, que eu me preparo, que eu trabalho muito autoconhecimento, que eu acho que é um ponto-chave assim, para eu ter o repertório, entender realmente o Diego e saber usar esse repertório. Né? A partir desse momento aí, eu começo a entender um pouco mais, né, e ver o que eu realmente queria. E a partir do momento que eu avanço para a primeira dinâmica, eu lembro até do Luiz falando, né?
quando você chega na primeira vez, né, pela dinâmica, e você vê, tipo assim, não, é possível, foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei e falei, gente, não é que é possível mesmo? E aí, né, claro, eu trabalhei muito, né, me preparei bastante para as outras etapas, estudei bastante, mas deu certo nessa linha aí, né, logo. Mas as fases iniciais realmente foi uma coisa que antes eu até não dava tanta atenção, mas depois que eu conheci a Seja, eu vi que realmente faz muita diferença mesmo. Legal, que legal. Diego, e assim, claro, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem o seu momento, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas a gente vê, às vezes, as pessoas adiando ou desistindo de um sonho, de um objetivo, pela questão do tempo, né? Você mesmo colocou que naquele momento, quando você assistiu o primeiro evento gratuito que você participou, que foi a Maratona Trainee lá de janeiro, que você, por questões pessoais, né, você ainda não sentia que era o momento que você não ia conseguir se dedicar tanto. De qualquer forma, me parece assim que nunca tem um momento que é perfeito, assim que a gente pode ficar assim só de boa, sem se preocupar com nada. Porque você falou que você encerrou o estágio lá em Goiás ainda no ano passado, né, ou no comecinho desse ano, você disse, e aí você começou a sua preparação, vamos dizer, mais formal, né, através da entrada na cursoria em abril, mas vai começar a trabalhar, quer dizer, só teve a resposta agora em setembro. E você comentou, assim, no começo da nossa conversa sobre trabalhar, algum trabalho e tal. Quer dizer, você teve alguma atuação depois de terminar aquele seu estágio, né, lá em Goiás. Ou seja, você não ficou 100% dedicado só em estudar. Você tinha que conciliar com outras atividades. Quer dizer, como é que era essa questão do tempo? Quer dizer, você não tinha todo o tempo do mundo para se dedicar, você tinha que coordenar com outras atividades aí, né? E como é que foi isso? Como é que foi essa decisão de mergulhar de cabeça na preparação para ser aprovado, sabendo que você tinha que se dedicar muito, mas ao mesmo tempo você tinha que trabalhar, tinha outras responsabilidades? Como é que você lidou com tudo isso? Mário, realmente foi uma coisa assim que no início foi complicado, porque eu voltei para minha cidade, né? E aí eu consegui um emprego aqui, né? E eu comecei a trabalhar mais ou menos na época, eu não vou lembrar as datas agora, mas foi em abril, na mesma época que eu comecei a fazer a cursoria, né? Para um curso que talvez eu pensava que antes, né? Que eu não pensei que eu ia conseguir também um emprego logo em abril, mas pensei que eu ia demorar mais tempo. Então eu pensava, não, eu vou ter mais tempo, porque eu estou desempregado no momento, então eu vou ter mais tempo. Mas depois veio o emprego ali também e eu tinha que conciliar tudo isso, né? E aí eu trabalhava manhã e tarde, para mim era impossível, e eu tinha somente os horários da noite ali e aos finais de semana também para poder me preparar, né? E eu fui, assim, muito focado. Tipo assim, era realmente o meu objetivo que eu tinha, assim, desde quando eu comecei a cursoria, né? É muito motivado também pelas palavras de encorajamento do Luiz, mesmo, né, para eu manter o foco, pensando ali, né, que um sonho sem ação ele pode não tornar, né, realidade. Muitas coisas que eu ouvi falar ali na maratona também, eu trouxe mesmo que lá de janeiro para abril, e eu foquei muito, né, então eu tinha uma rotina de estudo aí, né, de segunda, quarta, né, em alguns sábados a gente tinha as aulas, né, e os outros dias eu reservava mesmo na parte da noite, né, para poder revisar algumas questões das aulas, fazer as atividades propostas, né, assistir a trilha aí de mentorias gravados, em paralelo a isso também fazer algumas questões de lógica que eu via que eu tinha mais dificuldade. Então, eu organizei bem isso e eu foquei realmente uma lista de prioridades, sabe? Eu tinha ali algumas metas, né, que eu costumo fazer até por trimestres. Agora, para o último trimestre do ano, eu vou estar mudando elas, né? Mas eu fazia algumas metas, assim, pessoais, profissionais e metas de capacitações também que eu tinha. E a principal meta ali nesses três contextos era o trainee, né? Então, eu foquei muito na cursoria, porque eu via que realmente era uma ferramenta ali que eu ia ter que me leva muito longe. Eu acreditei muito na metodologia, que hoje eu vejo que foi muito eficaz, né, para o meu resultado, e me dediquei muito realmente para poder, né, estudar e participar das aulas.
e de tudo que a cursoria pôde me proporcionar, não só como um aluno, né, mas também como embaixador e navegador posteriormente. Muito bom, muito bom. E agora eu queria entender, assim, a gente não entrou em muitos detalhes, talvez nem precisa entrar em tantos detalhes, mas assim, agora você está aprovado no trainee, você vai, não vou dizer começar a tua carreira, porque você já estava né, atuando aí alguns meses, né, depois de ter formado, mas você vai dar um salto muito importante, né, na sua carreira a partir de agora, começando como trainee na CSN. Então, eu diria assim, a gente não entrou em muitos detalhes sobre a sua vida na infância, não sei se foi tranquila, se teve algum tipo de privação. Aí, eu não sei como é que era quando você pensou em fazer faculdade, se já era uma coisa natural, ou mesmo se formando, se você tinha uma expectativa de conseguir um bom emprego numa empresa tão grande quanto a CSN, se você encarava que aquilo era uma possibilidade real para você ou era um sonho distante. Enfim, eu não sei como é que era toda essa expectativa, mas quando você olha para frente, a partir de agora, né, o que você acha que muda na tua vida, considerando toda a tua história pregressa e olhando agora para frente, o que você acha que muda na tua vida em relação às possibilidades de você alcançar seus sonhos ou superar qualquer dificuldade? Enfim, não, claro, a questão do salário, não sei se você sonha com conquistas materiais. Quando você olha assim agora, você fala, caramba, consegui, né? Quando você olha para frente, o que você vê? Uhum. Então, Mário, eu vejo muita coisa boa, assim, e realmente, às vezes, eu fico assim, acho que a ficha só vai cair no meu primeiro dia lá, né, porque, assim, eu estou bastante ansioso e muito feliz para começar, de fato, e ver que esse sonho realmente se tornou realidade. E eu vejo muitas questões boas, claro, né, eu acho que coisas materiais e coisas que eu quero conquistar na vida também, mas eu acho que principalmente as pessoais, porque, como eu falei, né, eu via o trainee como algo distante para mim, por algumas crenças que eu tinha, que depois, né, eu vi que não fazia sentido, e a CG me ajudou nisso, né? Então, uma coisa também muito fundamental no meu caso foi uma questão pessoal que, assim, eu acreditava que o Diego 100%, sabe? O Diego verdadeiro, que a forma do Diego trabalhar, a forma do Diego pensar, que eu não era interessante o suficiente, sabe? Para estar em uma grande empresa, assim, trabalhando assim, do meu jeito 100%, da forma que eu penso, né? Eu não achava interessante o suficiente. Então, para mim, era uma coisa bem distante. E aí, como no processo seletivo eu fui assim, né, bastante verdadeiro, e eu realmente fui mostrando ali o Diego 100%, sem medo de ser eu, realmente sem medo de mostrar o que eu queria, o porquê eu queria estar ali, independente se aquilo ali ia me prejudicar ou não, eu realmente fui eu, e saber que eu fui aprovado, né, sendo o Diego 100%, e que eu fui capaz disso, então isso me dá um potencial assim muito grande que daqui para frente eu não vou deixar de ser o Diego 100% que às vezes eu deixava de ser em alguns momentos da minha vida, sabe? Seja ele na minha infância, ou seja ele, né, na faculdade, ou no ambiente profissional, enfim. Então, que eu possa ser o Diego 100%, eu acho que vai ser a principal mudança, né? E eu sendo o Diego 100%, estando feliz comigo mesmo, eu acho que isso já é uma porta aberta para várias outras coisas, né? E aí tem outros sonhos também que eu desejo realizar. Por exemplo, uma das âncoras de carreira que eu tinha mais, né, era autonomia e também estilo de vida. Então, eu acho que, de acordo com o que vai ser o trainee, né, que inicialmente a gente vai ter um job rotation e depois aí eu vou ficar especificado em uma área, eu vou estar alocado em uma área específica, né? Então, eu vou conseguir trabalhar algumas coisas que eu realmente queria mais para o meu futuro profissional e para a minha vida pessoal também. Então, são várias questões que eu acho que pode transformar, né, ajudar também a minha família e realizar alguns outros sonhos que eu tenho também a longo prazo, né, com esse trabalho aí que vai ser constante. Algumas posições também que eu quero ocupar, né, que eu me vejo assim daqui a algum tempo, né, ocupando um cargo de liderança, trabalhando aí com uma equipe maior, desenvolvendo grandes projetos, né, eu acredito que no treino da CSN eu vou ter essa oportunidade também pensando em questões profissionais. Então, acho que tem várias vertentes assim que podem mudar e que vão mudar para mim de forma bastante positiva na minha vida. É isso aí. E uma curiosidade, você investiu né, na sua própria formação aqui na cursoria? Ou você foi bolsista?
ou você teve alguma ajuda? Como é que você fez para se tornar aluno aqui da cursoria? Eu mesmo investi, Mário. Como eu consegui, né, o emprego logo, em paralelo com a consultoria, né, eu conseguia ir usar, né, grande parte do meu salário assim para investir na Seja, né? Assim, né, eu trabalhava aqui numa indústria bastante pequena, na cidade que eu estava e tudo mais, mas eu consegui assim fazer um investimento com os meus próprios recursos, né, para poder ser aluno da Seja. É isso aí. E, Diego, a gente está chegando aqui já no final desse nosso bate-papo e eu queria te pedir assim, que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo e que ainda estão tentando aprovação nos programas de trainee? Lembrando que a gente tem todo tipo de gente que assiste, quer dizer, desde aquela pessoa que está ainda, como você estava em 2022, tendo o primeiro contato com esse universo de trainee, talvez a pessoa ainda não se inscreveu, talvez a pessoa está começando a se inscrever, mas também pode ser que tenha algumas pessoas que já tentaram várias vezes, já tomaram muitas botas aí e estão precisando daquele ânimo para levantar e para seguir em frente. Que mensagem que você deixaria para essas pessoas? Então, a mensagem principal que eu deixo para vocês, gente, é para nunca desistirem realmente do que vocês querem, né, e persistirem sempre em relação ao trainee, se é um objetivo de vocês. Né? No meu caso aí, em alguns momentos eu tinha algumas crenças que eu achava que eu não tinha o perfil ideal, ou que eu não tinha um currículo excepcional para ser um trainee, só que ao longo disso eu fui entendendo o valor da minha história, trabalhando algumas questões de autoconhecimento, e juntamente com esse repertório, né, do autoconhecimento, aplicando também, né, na prática ali, ao longo das etapas do processo seletivo, eu fui vendo que realmente o Diego, né, era assim um cara excepcional, um cara que realmente sabia onde queria chegar e que hoje deu tudo certo. Né? Então nunca desista, mesmo se levar tempo, se você levar vários nãos antes de levar o seu sim. Né? Então acho que o mais importante é ter persistência e nunca desistir mesmo dos seus sonhos. É a mensagem que eu deixo. Que legal, Diego, muito bom. Diego, eu queria então agradecer a tua participação. Muito obrigado por ter topado conversar, falar um pouco dessa sua aprovação. Com certeza, assim como você, lá em janeiro, depois em abril, deve ter tido contato com depoimentos, né, de pessoas que passaram pelas nossas formações e conseguiram aprovação, e isso ajudou a você a se inspirar e acreditar que era possível conseguir esse sim, com certeza vai ter gente que vai se inspirar também na sua trajetória para seguir buscando e para se preparar adequadamente para a aprovação. Então, muito obrigado, desejo sucesso para você na sua carreira, na sequência da sua carreira, e quem sabe a gente vai voltar a conversar num momento aí futuro para falar da posição que você vai estar, né, na CSN, de repente num cargo aí já de gestão, e vai poder trazer um pouquinho como foi, né, para avançar mais esse outro nível aí na carreira. Legal? Beleza, Mário. E só complementando também o que eu falei, eu deixo também como uma mensagem, né, que além de tudo isso, de não desistir, é importante procurar ferramentas também, né, ferramentas e buscar alternativas para você conseguir isso, né, então acho que isso é muito importante também. E também gostaria de agradecer, né, pelo momento aqui hoje, pelo bate-papo, agradecer também pela Seja, né, por tudo aí que me proporcionou, que foi um diferencial. Eu sou muito grato a todos os momentos que eu vivi, né, com a Seja durante esses últimos meses, né, e estou muito feliz, realização de um sonho, bastante animado, né, para essa nova fase que vai se iniciar assim, em breve, e valeu, Mário. É isso aí. Obrigado, Diego. Até uma oportunidade futura aí. Um abraço. Até mais. Bom, pessoal, então essa foi mais uma edição da nossa entrevista com um aluno aprovado. Dessa vez foi o Diego Lima, que aprovou no trainee da CSN. E, quem sabe, numa próxima oportunidade, vou estar conversando com você que está aí assistindo e que vai conseguir a aprovação num trainee de uma grande empresa. Né? A gente se vê numa próxima oportunidade e em outro bate-papo com algum aluno que participou da formação da Seja Trainee e foi aprovado num trainee de uma grande empresa. Tchau, tchau e até uma próxima.